Todos nós temos nossa máquina do tempo. Algumas nos levam para trás, que são chamadas de memória, e a outras nos levam para frente, que são nossos sonhos. Meu convidado de hoje é o Alexandre Alves e está lançando esse livro aqui de memórias. Prazer, Alexandre, seja bem-vindo ao Além dos Outdoors. Prazer todo meu, Ed. Obrigado pelo convite. Prazer é meu, cara, de estar aqui compartilhando com você um pouquinho da trajetória. Além dos Outdoors. Diretamente aqui do Dual Cowork começa mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Começando aqui, hoje, meu entrevistado escreveu um livro grosso, Paulo. Vamos lá, vamos falar dos nossos parceiros? A FACOP é a faculdade do Centro-Oeste Paulista. A FACOP, além do curso de odontologia noturno, a FACOP tem mais de 50 cursos de especialização. Entre eles, porque tá muito na moda hoje, Paulo, fazer os dentistas, tipo assim, buchectomia, harmonização facial, botox, a questão das lentes de contato dentário, a famosa dentadura de artista. Tudo isso daí, se você já é dentista, você pode ir lá na FACOP, fazer sua pós-graduação e começar a oferecer esses serviços para os seus clientes. A Eficaz Mídia é a nossa parceira de divulgação. A Eficaz Mídia tem todo o mobiliário urbano de pontos de ônibus de Bauru e Agudos. E você pode fazer sua campanha offline lá com eles, assim como o Além dos Outdoors faz. Recados dados, Pureza Filmes está aqui. Obrigado, Pureza Filmes. Tem mais alguma coisa, Paulo, que eu desejo falar? As TVs e rádios parceiras estão passando aqui embaixo, então eu não preciso mais citar. Alexandre Alves, vamos começar a conversar sobre... Você escreveu um livro, uma coisa que eu gosto muito, e é uma das coisas que eu mais leio, assim, que eu leio por prazer, né, por diversão. Porque tem os livros técnicos que você tem que ler, que sai uma coisa nova, e quando você vai ler com prazer, eu gosto de ler memórias. Eu li a última que ele foi do Obama, o livro de memórias do Obama, que é muito legal. Me fala um pouco do livro em si, assim, o que foi essa reunião, o que é o livro? Vamos lá, o livro, essa pergunta que eu acho que é a que eu mais respondo ultimamente, né? Por que você escreveu o livro, como é que surgiu o livro? Certo. E aí é talvez a história mais comprida. Tá? Vamos lá. Só para justificar a capa do livro, tá? Que o pessoal fala assim, pô, você usou uma foto novinho na capa, né? E você está mais velho hoje. Vou explicar também essa situação. Em 2007, eu tive a oportunidade de ir para a Antártica, no Polo Sul. Legal. Né? Numa expedição junto com a Marinha do Brasil. E na Antártica, né, indo para lá, eu pensei em escrever um diário de bordo. Tá? Então eu falei, eu vou escrever todos os dias, vou relatar o que aconteceu na viagem. E vou voltar com um livro escrito. Essa foi a cabeça do inocente aqui. Fui para a Antártica, escrevi todos os dias, voltei com o livro pronto, cheguei aqui, liguei para um amigo que tem uma editora e falei, olha, fulano, estou com o livro pronto. Ele falou, pô, que legal, é sobre a Antártica e tal, manda para mim. Ele mandou risos, né? Falou assim, você é bobo? Falei, por que eu sou bobo? Escrevi errado? Escrevo mal? Não contei história, você não entendeu? Eu falei, não, seu livro deu 40 páginas. E eu achando que eu estava arrebentando. Eu achei que tivesse na mão um livro de 500 páginas. Não tinha noção. Aí ele falou, não, para você escrever um livro, assim, páginas múltiplas de 16, tem que ser sempre isso, você tem que ter 1900 toques por caracteres com espaço por página. Eu não tinha essa técnica, certo. Eu só tinha vontade. Fiquei pé da vida com aquela situação comigo, não é com o cara, não. Eu que não estudei para escrever o livro. E engavetei, falei, não quero mais livro. Tá? Aí passa um tempo, deu 10 anos, 2017, falei, quem sabe, né? 10 anos depois eu lanço o livro da Antártica. Passou, foi um ano atribulado e passou. 15 anos depois, começa o ano de 2022, o meu negócio, o meu segmento, ele me oferece, no começo do ano, um comércio muito fraco. Tá? Meu segmento começa a aquecer lá em março. Então, janeiro, fevereiro... Qual é o seu segmento? Desculpa. Produtora de vídeos. Eu sou concorrente do Paulinho. Ah, legal. E aí, em março, eu começo a trabalhar para valer. Em janeiro e fevereiro é bem mais fraco, né? E aí você fica inventando o que fazer. Eu sou workaholic e não consigo parar, né? Então, eu arrumo atividades, nem que seja arrumar um armário.
para ter alguma coisa para fazer no dia, para não acordar e ter que só dormir. O meu oposto aqui, Paulo. Eu faço de tudo para não fazer nada. Então, eu faço de tudo para fazer alguma coisa. Eu invento. Quando não tem que fazer, eu invento. E aí eu pensei, cara, eu tenho a Antártica, tá lá jogado, né? 15 anos depois da viagem, não fiz nada com aquilo. E aí eu me deparo com uma situação que é ver minha mãe com Alzheimer, perdendo memória. Converso com minha mãe, ela lembra que ela estudou no Senac, mas ela não lembra disso, não lembra aquilo. Quer dizer, tudo que estava vivo ali foi se esvaziando. É um HD apagando. Aí eu falei, pô, peraí, tenho tempo, tenho bastante história para contar. E está tudo aqui, porque eu não jogo isso no papel. Certo. Peguei a Antártica, transformei ela de um livro num capítulo. Então eu já tinha um capítulo escrito, Antártica. Defini o que eu queria escrever no livro, criei 44 capítulos e escrevi um por dia. Bem militar, assim, sabe? Acordava, 6 horas da manhã, escrevia um capítulo e em 44 dias eu tinha um livro pronto. Que legal. Desculpa, me estendeu um pouquinho, mas assim, essa é a história completa. Pelo contrário, não E, se aí, estendeu, não. e a foto da capa, quando eu voltei da Antártica, o pessoal olhava essa foto e falava assim, nossa, essa foto parece capa de livro. Aquilo ficou na cabeça. Quando eu fui lançar o livro, eu falei, vou usar essa foto. Mas ficou muito boa a foto mesmo. E falam... Não traduz Tinha um a realidade professor- atual, né? tinha um Eu tinha professor cabelo meu aí. que falava assim, livro para ser imponente tem que parar em pé. Assim, os É, Dostoiévski. Parar em pé. Alexandre, aqui eu sei que você trabalha com produção de vídeo, você trabalhou na Record, né? Sim, Trabalhou na Record, não só na Record. não só na Record, né? Tem uma trajetória extensa. O que mais... você falou que definiu vários capítulos por temas, né? E a Antártica virou um desses temas. O que mais trata aqui? O que mais você fala? Além da sua experiência na Antártica. Aliás, vamos começar diferente. Como foi sua experiência na Antártica? Tá, vamos falar de Antártica, então. É. A Antártica foi muito legal. Assim, foi o convite de um amigo chamado Paulo Assis. Ele é paraquedista, morava em Bauru, hoje está em Boituva. Paulo é recordista mundial, acho que tem 16 recordes mundiais quebrados. É um paraquedista experiente. E ele me ligou um dia e falou, sabia que existe uma operação chamada Operantar? Chegou para mim também, caiu no meu colo aqui. E você tem que fazer inscrição, vamos tentar ver. E ele é muito bom no que ele faz, mas ele é muito desorganizado. E eu sou muito organizado. Ele falou, por que você não toca essa parte de documentação? A Marinha gosta muito disso, os caras são milicos, né? Então, vê você. Cara, eu entrei lá, fiz a nossa inscrição, obedeci tudo que pediram, mandei todos os documentos no prazo, fiz tudo, e eu acho que gostaram da gente. Porque eu olhei o histórico, eu vi lá, estava lá, quem foi para a Antártica? Luciano Huck, Ernesto Palha, só tinha os caras, primeira linha. Eu falei, pelo currículo não vai rolar, né? Os caras de Bauru aqui. Mas, né, talvez os medalhões não tenham mandado tudo no prazo e não tenham cumprido todas as regras, e o Zé Goiaba aqui fez tudo certinho, de repente a Marinha foi com a minha cara porque eu segui todos os procedimentos. E aí houve o convite. Ah, que legal. Vocês tinham alguma obrigação lá ou não? É só a presença? Eles levam eles levam civis. Turistas eles não levam, não. Eles levam civis. Alguns civis. São 74 marinheiros dentro de um navio que era o Ari Rongel. Hoje não é mais, né? O primeiro navio foi o Barão de Tefé, o segundo foi o Ari Rongel, o terceiro agora não me recordo o nome, o que está operando. E aí eles levam alguns civis, tá? Com o objetivo de relatar a viagem. Ou é um escritor, ou é um fotógrafo, ou é um jornalista, ou é um repórter. Enfim, não leva do levar. Vamos lá, você levaria, porque você poderia fazer um podcast no navio. Tá? Tem que ter um objetivo. Você está lá, não é para que eu estou aqui? Entendi. É para fotografar, fazer um relato fotográfico, para depois fazer uma legal. exposição de fotos. Tudo bem. Então você tem que justificar por que você está pegando essa carona. Carona. Igual a aeronáutica faz das caronas de voo também, né? Sim. Bacana. E que na Antártica? Quando eu penso na Antártica, eu penso em água e gelo. É isso mesmo? Sim. Basicamente água e gelo. Água, gelo, pinguim, não tem Papai Noel, que o Papai Noel é no outro polo, no Polo Norte. Né? Igual o urso polar, né? Só no outro polo. Exatamente. E é a Antártica. O pessoal chama de Antártida, né? Não é. Porque é o Ártico e o Antiártico. Então é Antártico, não é Antártido. Né? O pessoal confunde muito. É Antártica. Igual a cerveja. E dá para gelar cerveja lá. Isso é bom. Sim. Isso é uma cerveja sempre gelada. Sim, sempre. Você Você não precisa de geladeira. Alexandre, as outras histórias do livro aqui, eu já sei, assim, tô tentando... Eu já sei das histórias, assim, gafes de TV, etc. Mas, assim, como você definiu as outras coisas a se falarem? Eu sei que tem um capítulo só sobre sua neta, já dei uma estudada antes. Mas como você foi
Porque eu sempre tenho curiosidade, quando a pessoa faz um livro de memórias, de saber assim, o que ela definiu contar. É por sentimento, é porque as pessoas que você queria compartilhar, ou são coisas suas, assim, que eu precisava escrever sobre isso. Entendeu? É um misto de tudo, Ed. Na verdade, assim, eu sou muito chato. Muito chato. Me agradar é difícil. A família sabe disso. Sabe, eu sou chato para comer, eu sou chato para organização, para horário, para tudo. E eu seria chato com o meu livro também, como eu sou chato com o livro dos outros. Né? Você falou que você gosta de histórias. Eu tenho um hábito de dormir em quase todos os filmes que eu assisto. Mas eu não durmo em filme que conta a história de alguém. Tipo, filme do Elvis, eu assisti do começo ao final. O filme do Queen. Tendo uma história, aquilo aconteceu, me entrete bastante. Eu gosto de histórias. Só que algumas histórias são muito mal contadas. Né? E isso me dava muita raiva, você perder 2 horas e meia assistindo um filme de um cara que não contou direito aquilo ali, ou a trajetória não foi bem relatada. E eu tinha essa preocupação. Eu sofro muito comigo mesmo, porque eu coloco o meu sarrafo muito lá em cima. Aí eu falei, se eu contar um livro muito meu, eu por eu mesmo, vai parecer aquele vídeo de casamento. Que só você quer assistir 2 horas e meia e ninguém quer ver aquele porre. Chato pra caramba. Chato pra burro. Tipo, se eu vou escrever um livro pra mim, sabe, como que é um diário, não pode ser um diário. Mas tem que ser um pouco de diário. Porque senão a pessoa não sabe quem sou eu. Então eu falei, então 12% diário. Tem que ter uns 15% de curiosidade para chamar atenção para ser um livro comercial. Para as pessoas falarem, quero ver os bastidores da televisão. Então tem que ter um pouco de Gil Gomes aí, sabe? Tem que ter um pouquinho de drama. Sim. Aí tem que ter um pouco também de emoção, tem momento que você chora no livro, eu sei porque tem gente que leu estrategicamente e todo mundo relatou que na página X chorou, tem momento que você ri bastante com o livro. Então eu tentei o quê? Dosar. Eu tentei fazer o livro que eu gostaria de ler, para não ficar só chato, falando de mim. Claro que eu falo dos filhos, falo da neta, mas a página da neta tem uma página, o capítulo da neta tem uma página. É para constar, porque ela vai ganhar um capítulo no livro do avô, com 8 anos, e vai ficar para a eternidade, né? Entendi. É mais para registrar isso. Me fala sobre sua história. Você é bauruense? Você nasceu aqui? Como que... Nasci em Bauru. Sou bauruense. E aqui eu vi que você começou a história na comunicação num grupo religioso, né? Na paróquia Santo Antônio. Como que foi isso? Do nada, cara. Eu estava lá em casa, era um moleque de 14 anos, não fazia nada da vida além de estudar e jogar bola. Minha vida foi futebol a vida inteira. Queria ganhar alguma coisa, era bola. Chegava uma hora que tinha 14 bolas lá, porque emendava a bola que você ganha no Natal com a bola que ganha no aniversário, o dia das crianças. É só bola. E só jogava bola isso aí. Aí minha mãe me forçou assim para fazer crisma. E eu nem sabia o que era crisma direito. Tá? Aí ela falou, vai lá na igreja de Santo Antônio, tem os jovens lá e tal. E eu não dava afim, não. Mas como ela tinha me liberado para fazer um curso de paraquedismo, né, eu acho que eu devia isso para ela. Falei, ela cedeu aqui, que ela não queria, então vou eu fazer a crisma que ela quer tanto, que eu acho que agora é hora de eu ceder. Certo. E eu gostei. Eu fiz a crisma e me apaixonei pela comunidade de jovens. É a sua primeira tribo, né? Chega uma hora que você olha e fala assim, olha a minha galera aqui. E aí ficou bom. Aí eu comecei a ficar na crisma ali e tal, e eu sempre nunca fui acomodado, sempre quis mais. Né? Estar na crisma não era muito para mim, não era o suficiente, perdão. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E tinha uma pastoral da comunicação parada. Pastoral da comunicação. Existia, mas não existia. Tá? Eu peguei para mim. Comecei a escrever um jornalzinho, comecei a dar recados após a missa. Assim, começou a despertar ali alguma coisa na área da comunicação. Na comunicação. Foi o primeiro passo. Legal. Eu noto muito... todos os cantores que a gente entrevista, assim, a maioria tem um pezinho na igreja. Começou na igreja, porque era onde o pai deixava ir tocar, porque não dava vai tocar em outro lugar. E política também. A gente vê bastante político chegando, eu comecei nas pastoral da igreja, ou não, comecei a fazer política dentro da igreja. Tem sempre um início na igreja, as pessoas. Além dos outdoors. Oferecimento Eficaz, mídia externa. Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Pureza Filmes, produtora de vídeos. E DNE, agência de publicidade. Aqui na Brumax você encontra tudo em higiene, limpeza e acessórios. Fabricamos produtos super concentrados para todo tipo de limpeza. Residenciais, comerciais e industriais. Vem em uma de nossas lojas físicas, acesse a nossa loja virtual ou faça o seu pedido pelo WhatsApp. Brumax, solução em higiene e limpeza.
voltamos a apresentar Além dos Outdoor. Agora me fala, bom, daí lá de adolescente fazendo crisma na comunicação, quando foi, mas aí você já fez outra coisa, assim, você não foi dali e já ficou na comunicação para sempre? Não. Tá. Na verdade, foram degraus, né, que eu fui construindo ali e alguns desvios também na comunicação, porque as oportunidades foram acontecendo, né? Hoje o mercado de trabalho é mais complicado, mas na minha época, quando eu tinha 18 anos, 17 anos, você tinha oportunidades boas, né? E eu estava de bobeira, estudando, segundo grau, houve um convite para trabalhar no PhotoGuedes, né? Mais uma vez vem aí a questão da comunicação, fotografia e tal. Sim. Né? E vou eu lá trabalhar de laboratorista, revelando fotos no PhotoGuedes. E aí surgiu um concurso na CESP, Companhia Energética de São Paulo. Tá? Aí eu fui lá, fiz a prova. Tinha, acho que a galera lá, eu passei em primeiro lugar e fui chamado para ir para a CESP. Área de tecnologia, TI. Tá? Que se chamava assim, antigamente processamento de dados. Né? Então você vai lá no CPD. CPD. Então eu fiquei como funcionário do CPD da CESP. Fiquei muito tempo na CESP fazendo sistema, cadastros, na época que precisava informatizar muita coisa, que era tudo no papel. Legal. E aí depois... E aí eu migrei na CESP para a área de comunicação. Eu consegui chegar. Ah, é. Legal. E você já com produção de vídeo depois? Ou Não, longe disso. A produção de vídeo veio em 2007. 2007. Demorou muito para acontecer a produção de vídeo. A produção de vídeos. Foi por aí. Mas aí, na CESP, só para você ter uma ideia, eu fui migrando de áreas, né? Que a CESP tinha uma rotatividade muito grande, até chegar na área de comunicação, até chegar à presidência da empresa. Eu não virei presidente da empresa, tá? Mas eu trabalhei para a presidência da empresa em São Paulo, e aí foi muito legal. Tem um capítulo só disso, né? Que chama Na CESP Eu Cheguei à Presidência. E por que você saiu da CESP para... Você saiu por quê? Eu saio da presidência da CESP e vou para uma área administrativa. Como eu falei, assim, demorou para chegar até a área de comunicação, a presidência, mas aí para sair também é rápido. Né? Há interesses políticos, interesses e tal. Sim. E aí eu fui para o administrativo. E aí eu não gostava tanto daquela área. E existia um processo de demissão voluntária naquela época. Era interessante. E nesse momento veio um convite para trabalhar na Rádio Auriverde. Ah, você veio trabalhar na Auriverde. Aí eu olho e falo assim, pô, é o que eu quero, é o que eu gosto, é o que eu sempre mirei, né? Então é hora de sair da CESP e entrar na Auriverde. Legal. Aí você foi para a Auriverde para o jornalismo ou não? Jornalismo esportivo. Jornalismo esportivo. Comecei no esportivo. Depois você migra para todas as áreas. Tem rádio pequena, você faz de tudo. Você lava até o banheiro. Mas eu entrei para ser repórter setorista do Noroeste. Caramba. Legal. Bacana. Eu tenho uns amigos aficionados pelo 15 de Jaú, porque eu sou de Jaú. Eu sei, já pesquisei sua história também. E eles lá... Eles são muito bitolados com 15, então eles produzem... Não tem uma imprensa para cobrir, né? Tem um canal fechado lá, mas também não cobre direito. Então eles mesmos criaram os meios de comunicação para eles mesmos cobrirem o 15. Perfeito. Eu tenho uma passagem muito curiosa, desculpa te interromper. Lá no Zezinho Magalhães, eu estava entrevistando o Neto, sabe o craque Neto? Sim. Tá? Noroeste e Paulista de Jundiaí estavam jogando no estádio do 15, porque o Noroeste perdeu o mando de jogo. Então o jogo foi lá. Aí eu tomei uma pedrada nas costas. Eu conto isso no livro. Foi da torcida do Noroeste. Alguém lá do Noroeste que bebeu demais achou que eu era repórter de Jundiaí e meteu uma pedrada em mim. Fogo amigo. Ai. Tem o... Apanhei pouco no estádio, mas uma vez que eu tomei uma pedrada foi em Jaú. Não é culpa da torcida de Jaú, foi de Bauru mesmo. A torcida de Jaú é famosa por abraçar o time lá. O pessoal vai bastante no estádio. E antigamente era muito briguenta. Lá a torcida do Galo descia pancada lá. Mas dessa vez não tiveram culpa, até. E quantos anos você ficou como repórter esportivo, assim? 21 anos. Acumulou história pra caramba, né? Muito. Você viajava com o Noroeste? Bastante. Não só no Noroeste, né? A Auriverde, eu dei muita sorte de entrar na Auriverde, que era uma rádio que era de Bauru, mas ela cobria Brasileirão, Paulistão, ia para Morumbi, Maracanã, Copa do Brasil. Então era uma rádio pequena, mas que tinha a verbe grande, assim. Chegava imponente nos estádios. Tinha a nossa cabine lá, a Rádio Auriverde, separadinha. Sabe uma coisa que eu sempre vejo e falo assim, putz, não que é culpa do repórter, mas que não tem muito o que o repórter fazer. Mas entrevista de saída de campo é sempre um desastre. É difícil você ver uma entrevista de saída de campo que o jogador vai bem. Assim, você fala, putz, o cara foi bem. É um ou outro, assim. Você acha que assim, é por causa do cansaço?
É porque o repórter não faz a pergunta certa? Ou é porque o jogador é limitado mesmo para responder? Tudo que você falou faz parte. É um conjunto, não tem, é o combo. O cara tá cansado fisicamente, o cara quer correr pro vestiário para se recuperar, para tomar uma água, um Gatorade ali, dar uma reenergizada. O cara quer descansar um pouquinho, ele coloca as pernas para cima. Então é a hora que ele tem 15 minutos, ele não quer dar entrevista. Né? Às vezes o time dele tá perdendo, ele tá pé da vida. Né? Então, assim, é tudo isso. Às vezes a pergunta é mal feita, porque eu sempre fiz as minhas perguntas para jogadores. Chegava, por exemplo, tá saindo um jogador e falava assim, e aí? Porque não tem tempo para elaborar uma pergunta de 30 segundos, e aí o time não foi bem. Não dá. Você tem que chegar e falar assim, e aí? O e aí é o suficiente. Aí o cara fala, jogamos bem, mas a gente vai voltar agora e recuperar. Acabou. Você só puxou a língua dele. Porque normalmente eu sei a resposta que o jogador vai falar. Sim. Não. Se tá perdendo não, vamos melhorar, vamos treinar aí. O Politicamente professor, correto. vamos ver o que o professor vai falar aí, vamos voltar melhor. Ele não vai falar a verdade, ele vai falar aquilo que a imprensa quer ouvir. Mas tem uns que falam, né? Aí que é legal. Mas era o calor. Né? Quem falava muito era o Marcão do Palmeiras, o goleiro. O Marcão abria a boca e falava muito, né? O Emerson, quando jogava no Corinthians, o Emerson, nas entrevistas dele, ele sempre falava assim, não, o cara lá me deu uma porrada, não sei aonde, vou voltar lá, ele vai ver. Alguns se destacavam por isso, né? Temperamento, tem o estilo de cada um, né? E na TV, depois você foi pra TV, e na TV acontece, a gente sabe aqui, por exemplo, a gente fez uma entrevista que a gente vai refazer hoje, com o Du Mauad, porque a gente fez uma entrevista Meu inteira. amigo, meu irmão, adoro o Du. A gente fez uma entrevista inteira e não gravou. Não gravou? Acontece na TV. Caramba. Não, perdemos uma câmera. Aí vai ter que Entendi. refazer, porque Não. ficou com uma câmera só e fica ruim. Tem que Perfeito. ter 2, 3 câmeras. Claro, claro. Abraço pro Du. Que você me conta da sua experiência na TV? Muita gafe, muita história? Coisa boa ou coisa ruim? O que você quer ouvir? Tem história pra gente ficar umas 4 horas aqui. Conta 2, uma de cada lado. Não, coisa boa tem. Ganhei prêmios na televisão, já fui homenageado pela Associação Paulista de Imprensa. Que legal. Tem coisas legais. E gafe, tem um monte, né? Assim, e esse é o problema, cara. Você começa a escrever o livro, por exemplo, o que eu fiz para ser muito correto? Aí eu usei a técnica, né? Que eu não sabia lá em 2007. Eu coloquei assim, o capítulo tal da Fineta tem que ter 2 páginas. O capítulo tem que ter 40 páginas. O capítulo tal, 7 páginas. E aí você determina para você se regrar. Certo. E aí você fala, agora eu vou falar das gafes. Você olha, tem 40. Aí você fala, não dá para pôr 40, porque não cabe em 6 páginas que tinha que ter aquele capítulo. E aí você escolhe, não você tira algumas, né? Uma que eu escolhi, por exemplo, que eu não escolhi, que eu conto aqui para não estragar o livro, eu estava ao vivo apresentando o jornal na Record e o jornal não tinha bancada, era em pé. Então a gente fazia com a câmera 3x4, o recorte aqui, né? E lendo notícia no TP, certo. O teleprompter. E a notícia era de morte, fulano morreu, né? E quando eu estou lendo a notícia e dando a notícia aqui, que a morte aconteceu na rodovia e tal, meu cinegrafista, Cássio Kleber, dá um passo para trás, tropeça no cabo do intercom e cai. E blum, eu comecei a rir. Aí as pessoas me ligavam e falavam assim, você não gostava do cara que morreu? Você estava rindo, dando a notícia dele, da morte. As pessoas associaram o meu semblante de felicidade, ali, de alegria, com a morte. Mas, na verdade, eu estava rindo do desastre do cidadão que tinha acabado de cair no estúdio. Mas ninguém viu isso, só eu. Sabe que eu tenho esse problema com notícia de morte ou falecimento ou velório. A Nair Belo e a Hebe Camargo também falam a mesma coisa, que elas iam no velório, elas tinham que sair porque elas davam risada sem querer no meio do velório. E eu não consigo... se eu tiver que dar uma nota séria de falecimento, eu dou risada no meio, não sei porquê. Sim, acho de nervoso, acho que o nervoso provoca Talvez seja riso, defesa. Né? Defesa. Seu organismo faz a defesa, o cérebro trava ali. Eu dou risada para falar nota de falecimento. E não é falta de respeito, é uma coisa que acontece involuntariamente. Né? Da mesma forma que aconteceu comigo, eu não estava ali sacaneando, nem odiava o morto, pelo contrário, nem o conhecia. E o problema de apresentador de telejornal é a volta do repórter, né? Que você tá lá vendo o cara, principalmente quando tá ao vivo, aí acontece uma coisa e volta para você e você tem que ficar com aquela bucha. Mas você sabe que acontece isso por culpa da produção, na maioria das vezes. Porque fala-se muito no ponto eletrônico. Então, quando eu aproveito, eu vou chamar o repórter tal na rua, eles aproveitam para falar muito com você. Aí cabe ao apresentador absorver ou falar assim, gente, parou. Eu quero ouvir o que ele está falando. Então, vocês ficam falando comigo, não rola. Aí ele vai fazer uma pergunta, vai devolver para mim, eu vou ficar que nem bobo aqui sem saber o que ele falou. Ou vou dar uma informação que ele já deu.
Então, eu segurava a onda, falava, não fala comigo agora. Então, dificilmente dava rolo, porque eu estava ouvindo, estava prestando atenção no que ele falava. Quando eu voltava para mim, eu estava inteiro. Agora, se eu ficasse ligado no Twitter com a galera lá, aí rola até papo do Mamonas Assassinas, aí quando o repórter devolve, você tá lá bobão. É legal quando vaza essas conversas que estão conversando pelo ponto, né? Igual aconteceu com o Milton Leite, Sim. falando do Rogério Ceni, falando da repórter da Band. Sim. Isso aí eu acho maravilhoso. Acontece. É maravilhoso que você não tá lá, né? Mas aí todo mundo concordou que ele falou que o Rogério Ceni era chato. Ninguém veio defender, falou assim, não é. Todo mundo, não é, é mesmo. E se eu te contar que eu já tive experiências boas com o Rogério Ceni, você acredita, cara? Falam que ele é humilde, né? Não que é ele humilde. é chato, Não, que ele é médio, mas ele é humilde. Ele não é humilde. Não. Ele não é humilde. Mas ele joga o jogo. Ele é um dos poucos jogadores inteligentes que eu conheço. Porque tem jogador, como você falou assim, o jogador é limitado? Sim, muitos são. Vieram de uma situação de base sem formação, não estudaram, família muito pobre. E essa é a realidade da maioria. E tem uns caras que estudaram, fizeram faculdade, né? O Sócrates foi médico, né? E o Rogério é um dos caras inteligentes. Como o Marcão é inteligente, como quem mais aí? O Kaká é inteligente, o Caio é inteligente. Né? Falar um de cada time, senão eu vou falar que eu estou defendendo um time específico. Eu falei um de São Paulo, falei um do Corinthians. Então, tem os caras inteligentes. E o Rogério é inteligente. Ele joga o jogo, entendeu? Uma vez o Rogério fez uma defesa lá, assim, no estado do Noroeste. Ele faz uma defesa e cai com a bola dentro do gol. Né? E ele rapidamente tira a bola da linha assim e ele continua jogando. O árbitro deu o gol e ele ficou louco. Ele foi para cima do árbitro, xingou. Eu chamei o Rogério. Falei, Rogério, foi gol, tá? Porque eu tinha tido a minha impressão e o pessoal tinha visto na linha também da televisão. Então eu dei informação para ele. Para quê? Para tipo, segura a linha, segura a onda. Você está reclamando de um negócio que não é real. E assim, você vai ser expulso. Eu tentei ser amigo. Certo. Cara, acabou o jogo, o Rogério veio, me deu um abraço, pegou a bola do jogo, me deu, trouxe a bola, autografou. Então, assim, inteligente. Não é que ele é legal, ele foi só retribuir. Um jogador cabeçudo faria isso? De jeito nenhum. Então, inteligente. Joga. Políticos. Você conhece político? Já ouviu falar nisso? Mais ou menos. Então tá, eu sei que você sabe. Político é maravilhoso, cara. É o cara que fala o que você quer ouvir. Político. Não é? Eu adoro fazer entrevista com político. Você não precisa fazer nada. Chega aqui, já domina tudo, já fala tudo que você quer, e beleza. Eu adorava entrevistar o Maluf. O Maluf. Sentava na frente do Maluf e ele falava assim, Alexandre Alves, eu queria dizer que a Record, com 324... Cara, pensa num cara bem preparado, porque a assessoria dava tudo para ele. Ele sabia meu nome, ele chegou a falar Só que ele tinha uma memória de elefante, né? Mas a assessoria dava mastigado e ele tinha que só guardar, né? Um dia na rádio ele falou o nome dos meus filhos. Cara, isso pro apresentador, você desmonta. Você fala, Maluf, cara, foi governador, falando o nome dos meus filhos. Quer dizer, ele ganhou. O cara ganhou a minha intimidade, ganhou a minha simpatia. Isso é técnica. Eu fui chefe de gabinete numa cidadezinha que chama Dourado. Sim. E lá, o Maluf tem uma fazenda de 900 alqueires e uma fábrica que emprega 500 pessoas lá, que é a Premier Pet, a ração de cachorro. Certo. Então nós tínhamos um relacionamento... Toda hora ele precisava da gente para retificação diária. Não sei o que. Então eu conheci o Maluf intimamente, assim, fora do... Perfeito. E a gente convidou ele para ir num rodeio lá. E aí na abertura do rodeio, você já foi, deve ter ido no rodeio, tem aquele monte no primeiro dia, o prefeito fala, o deputado que tá lá fala, e ninguém aguenta mais. Sobe mais Nossa Senhora. Solta fogos. Solta fogos, Nossa Senhora entra, abençoa os peão, aquele negócio. Sim. Aí... O Maluf estava lá, o deputado federal, ele era deputado federal, o cara que empregava, a maioria do pessoal que estava ali nas arquibancadas era funcionário dele. Aí chegou, todo mundo falou, agora nós vamos escutar o doutor Paulo Maluf. Ele catou o microfone e falou assim, gente, boa noite, não vou fazer discurso nenhum porque está na hora de fazer festa, já chega de falar, vamos para a festa. Cara, o povo foi o melhor discurso. Gritou, chega de conversa mole, vamos pra festa. Não sei o que lá. Não falou nada, só falou isso. Inteligentíssimo, Usou cara. aquele momento a favor porque dele. Os outros, todo mundo, principalmente porque tava na presença dele, quis fazer estender e puxar o saco dele. Já tinham puxado tanto o saco dele que não precisava ali falar mais nada. Aí foi lá, jogou pra galera, a galera aplaudiu pra caramba. Quando eu faço um elogio a um político aqui, eu não estou elogiando a questão partidária, tá? Até porque quando eu faço campanha política, eu falo que eu trabalho com a cabeça e com as mãos. O coração eu deixo em casa. Então, não tem coração. O Maluf, assim, eu admirava ele a questão da técnica mesmo.
técnica de comunicação, de relacionamento, de network. O cara era fantástico. É. Nesse aspecto. Nesse aspecto. Nesse Na aspecto. questão... Política deixa para cada um deixa avaliar como quiser. Cada um tem a sua impressão. Ai, ai. Não quero influenciar ninguém. Verdade. Ô, Alexandre, cara, é assim, eu sempre faço essa pergunta para todos os convidados que estão aqui. O que você pretende? Essa é uma pergunta no sentido de, você tem plano? Você tem alguma coisa que você quer fazer ainda? Você está acabando de lançar um livro de memórias. Mas e os sonhos? Você tem alguma coisa? Não, você quer dirigir um filme ainda? O que é, sabe? Você tem algum sonho que não aconteceu ainda? Se você não tem sonho, você para de viver, né? Você vai acordar para quê? Né? O que eu vim fazer hoje? Acordei 7 horas, esperar dar 11 horas para dormir, né? Passar o dia. Não sou assim, não. Eu sou muito ativo. Espero ter saúde para isso. Né? Sim. A idade vai chegando, não tenho tanta idade assim, parece 70, mas tenho 50. 49. Mas eu espero... mas você começa a sentir alguns pesos da idade, né? Não é como tinha 25. E claro que tem. Inclusive, quando eu escrevi o livro, alguns amigos mais próximos falaram assim, viu, você está morrendo? Você está doente? Você quer deixar o livro porque está acontecendo alguma coisa? Você vai aposentar? E, em virtude disso, eu escrevi até um capítulo para tirar esse estigma. Porque eu falei, vai que alguém acredita que eu estou acabando minha carreira, né? Tem um capítulo que chama O que é a morte? Não, é uma crônica. É uma crônica? É uma crônica. Eu escrevi muitos textos no decorrer do caminho. Eu se deparava com um assunto, estava lá viajando, escrevi um texto. Esses textos eu achava bons, alguns. Tá? E aí eu guardei. E aí, para não perder esses textos também, eu criei o último capítulo, que chama Crônicas, né? E aí tem 16 crônicas que coisa que eu escrevi talvez em 2008, 2004, textos que eu gostava e eu joguei aí. Não é um capítulo, não. E esse capítulo eu fiz por um amigo meu que morreu de câncer com 34 anos. Né? Quando ele morreu, eu escrevi isso, que é a morte, né? Que o pessoal fala, agora ele está bem. Está bem nada. O cara queria viver. Se ele não quisesse viver, ele não tinha feito quimioterapia. Então, umas bobagens que você Eu nem vou falar né? sobre esse assunto porque eu sou... Assim, o cara morreu, ceticismo descansou, agora ele está bem. Não, cara, eu vi ele até o último dia lutando para viver. Eu não queria morrer, não. Eu gostava muito de uma coisa. Agora que então eu não concordo com algumas coisas. Com o falecimento de Jô Soares, apareceu um vídeo dele falando uma coisa... um vídeo dele falando sobre a morte, mas na realidade ele estava citando o Chico Anísio. Que o Chico Anísio perguntava para ele, você tem medo de morrer? Ele falava, não tenho medo, tenho pena. Porque minha vida é tão legal, tenho pena de morrer. Puta vida, não é tão legal. Então eu acho isso mais razoável do que o que os outros falam. Mas você estava me falando se você tem algum projeto, sonho. Tenho. Então, só para concluir, eu coloquei um capítulo ali, escrevi acho que umas 2 ou 3 páginas, porque eu achei necessidade, porque todo mundo perguntava se eu estava parando. E eu falei, não quero que o livro cause essa sensação. Aí o que eu fiz, cara? Foi um negócio meio besta, assim. Não sei se deu certo ou não deu certo, mas quem viu gostou. Então acho que deu. Né? Algumas pessoas leram o livro. Eu fiz uma auto-entrevista. Eu fiz as perguntas que eu queria responder. Legal. Tá? Então eu fiz umas perguntas para mim, exatamente para dizer assim, tipo, Alexandre, você está se aposentando? Não, pelo contrário. É o fechamento de um ciclo. Eu vivi de 0 a 50. Né? Vou fazer 50 em setembro agora. Então, é isso. A partir de agora é outro livro, é outro capítulo. Né? Se Deus me der vida e eu continuar com saúde, aí eu continuo produzindo, criando, fazendo. O quê? O que eu não sei, cara. Eu nunca fui muito de desejar muito para não criar expectativa, porque eu sou muito ansioso. Entendi. Então, se eu desenho, eu quero fazer um filme. Filme do quê? Não sei, eu sou muito prático, muito... Eu cravo muitas coisas. Eu vou fazer um filme sobre a história do Ed. É isso. Aí eu vou focar, vou desenvolver, vou projetar, planejar e vou fazer o cronograma e vou gravar. Entendi. Entendeu? Agora, só ter sonhos utópicos assim, nunca tive, não. Legal. Quis ser jogador de futebol lá no passado, quando era moleque. Todo mundo quis ser jogador de futebol. Mas não tinha habilidade para isso, já na hora eu já percebi que não rolava. Era o último a ser escolhido lá naquele negócio, vem você, eu ficava. Falei, então esquece de jogar futebol. E a TV? Você não sente vontade de fazer nada na TV? TV é uma cachaça, né? Você tem vontade, mas aí o que eu faço? Para passar a vontade, eu lembro dos perrengues. Na hora, passa a vontade na hora. Porque assim, Ed, quando eu estava na Record, né, SBT, Band, eu estava ali na frente apresentando os programas e tudo mais, eu já pensava no futuro. Tipo, eu vou ser repórter com 80 anos,
né, com 90 anos, não, nem sei se vou viver até 80 anos, 90 anos, mas, tipo, quando vai terminar a minha carreira, né? E eu nunca gostei de esperar nada. Eu não sou aquele cara que consegue abrir uma loja e ficar lá esperando chegar cliente. Não suporto. Eu tenho que correr atrás. Tá? Então, é isso. Eu montei uma produtora porque a produtora não fica lá parada. Você vai até o cliente. Isso. Né? Aí eu pensei assim, tipo, eu não posso esperar a Record mandar embora, ou a TV fechar as portas porque eu fiquei mais gordo, ou mais careca, ou mais velho. Eu tenho que dizer, vou parar tal ano, só que aí eu vou fazer o quê? Aí eu abri a produtora. Então eu já pensava na produtora para ter a continuidade do negócio, que era continuar na área de comunicação, mas sair da frente da câmera, ir para trás das câmeras e continuar fornecendo conteúdo para a TV. Então eu trabalho para a TV ainda, né? Além dos outdoors. Oferecimento Eficaz, mídia externa. Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Pureza Filmes, produtora de vídeos. E DNE, agência de publicidade. Voltamos a apresentar Além dos Outdoor. Eu acho que quem vai... O contrário também é verdade, de quem sai de trás das câmeras e vai para frente das câmeras, tem uma experiência. Mas o inverso, o pessoal que está aqui, viu, Mike? Quando eu sair daqui de frente das câmeras e for para trás, eu vou fazer um trabalho muito melhor que você. Sim, eu sempre falei isso. Porque eu já vou saber as dores de quem está aqui na frente. Eu sempre falei isso na Ouro Verde. Meu chefe, que tinha muita liberdade, né, falava assim, Alexandre, você quer meu lugar? Eu falei, não, o seu não, eu quero o lugar do seu chefe. Eu quero ser chefe do meu chefe, ou seja, quero ser dono. Dono, né? E cheguei. E virei. Virou dono. Virei diretor da Ouro Verde. As palavras têm poder. E como que você está vendo hoje a questão da mudança da comunicação? Porque a força um pouco dos meios tradicionais estão... A gente fala isso, acho que desde quando eu entrei na faculdade, se fala isso daí, não, a mídia tradicional está caindo. Mas agora parece que realmente está, né? Cara, existem dois caminhos aí, né? Eu posso falar para você sim e não. Porque não sei se a mídia tradicional está caindo. Porque o que acontece? Só mudou a ferramenta, né? Se você falar assim, existem algumas ferramentas inovadoras. As ferramentas, sim. Os formatos, não. Não, formato não. Isso que você está fazendo aqui, uma entrevista de 1 hora, eu fazia todos os dias na rádio, de segunda a sexta. Então, esse podcast, que hoje é uma inovação, todo mundo fala, na verdade a rádio sempre fez, a TV sempre fez. Né? Mudou o quê? A ferramenta. Né? Então, a comunicação ela é igual. São duas pessoas conversando, duas pessoas com carisma, que prende a atenção do telespectador, do cara que está do outro lado. Mas, assim, antigamente se ouvia pela rádio AM. Depois você passou a ouvir pela rádio FM. Aí você passou a ouvir pela televisão. Hoje você vê pelo YouTube. Pelo Zoom, pelo Google Drive, pelo sei lá. Aí mudou a ferramenta. Deixa eu ser o cara chato. Mas essa é a minha opinião. Sabe favor. Qual é o problema da rádio e da TV? E não tem... a gente está falando aqui numa rádio e TV. Então, não tem problema nenhum, hein, gente? Mas sabe qual que é? A rádio ainda consegue migrar um pouco mais rápido para as novas tecnologias. A rádio é um mutante, muito interessante. Mas na TV, você precisa ligar a televisão na hora certa. Sim. E aqui no YouTube, na hora que for o seu programa no ar, os seus amigos que vão... deixa eu dar uma olhada aqui que ele falou lá na hora, 10 horas da noite, 1 hora da manhã, 8 horas da noite, tá lá, entendeu? E na TV, se passou, perdeu. Sim. Mas, eu acho essa grande diferença. Posso fazer um contraponto, se me permite? Claro. Mas assim, não sou dono da verdade. É o que o Alexandre acha. Tá? Não, você que está cravando isso, não. É o meu pensamento. Eu tenho muitos clientes que produzem comigo, né, e querem ir para a rede social. Sim. Querem colocar no YouTube, querem colocar no Facebook, no Instagram. E alguns que têm uma visão diferenciada, não é nem retrógrada, mas uma visão diferenciada, falam assim, Alexandre, eu não quero ir para um lugar onde não tem filtro. Sim. Eu estou na rede social, a rede social divulga qualquer coisa, inclusive fake news.
Na televisão, para o seu comercial ir para o ar, você passa por um atendimento jurídico. O cara olha lá para ver se a ginkgo biloba realmente faz o efeito que você promete. Se o troço lá do cartilagem de tubarão vai melhorar o teu osso. Então, assim, por mais enganoso que possa parecer aquilo, você tem um crivo jurídico dizendo pode divulgar. Então, é uma mídia que tem mais credibilidade. Não, 100%. Concordo com você. Então, eu não estou falando de visibilidade, mas estilos de divulgação. Por isso que eu acho que a rede social não mata a televisão, que vai ter o público dela. Não, eu acho também. Mas eu acho que o público da televisão tá envelhecido. Eu não vejo a geração Z, que o pessoal fala agora mais jovem, assistindo televisão. O que falavam, tipo assim, olha, a TV vai ficar com os esportes e os eventos ao vivo. É isso que a TV vai dar audiência na TV. A TV vai ser igual o rádio. O rádio ficava no ar 24 horas por dia, é a minha opinião. Tá? E tinha 3, 4 programas que davam muita audiência. O resto dava prejuízo. A TV vai ser segmentada. Eu, que adoro culinária, vou assistir o Masterchef na Band. Aí você fala, então o Masterchef é um sucesso? Não sei, é a minha tribo. É a minha bolha. E eu não perco. Então, para mim, aquilo ali é espetacular. Ah, mas você não assiste Ana Maria Braga? Não. Você não assiste... Não. Mas tem programas que eu assisto. Então, existem os carros-chefes que vão segurar a audiência da televisão. O cara que ama a Fórmula Indy, Fórmula 1, vai assistir. São segmentos. Com certeza. Mas aí estão chegando alguns streamings que estão... Sim. Por exemplo, eu vou assistir o jogo da Libertadores quarta-feira. Não, ou você tem Premiere, não sei das quantas, ou você não vai assistir. Aí o cara tem que assinar lá e aí sai da TV tradicional. Mas, assim, nós temos uma rede, né, que é a Rede Globo, que é muito forte no país. E ela, às vezes, prova o contrário do que eu estou falando. Porque, por exemplo, com o Pantanal, que, poxa vida, é uma produção que os caras venderam um mês antes de começar a novela 100% das cotas publicitárias e é o maior sucesso comercial dos últimos 20 anos da TV Globo, né? Perdeu para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo ganhou mais dinheiro. Mas eles continuam bem. Mas eu acho que aqui... Porque, assim, aqui, o Além dos Outdoors, nós temos corte, por exemplo, corte que a gente vai para o TikTok. 3 minutinhos. A gente pega 3 minutos e coloca no TikTok. Perfeito. A gente tem corte, por exemplo, do Borgo, do Padre Beto, da Estela, agora do Jorge, que estourou também, né? A gente tem corte... 1 milhão de visualização. Caramba. Aí eu fico pensando... Parabéns. 1 milhão. A gente tem muitos com 1 milhão de visualização. Eu fico pensando, será que tem 1 milhão de pessoas me assistindo na TV? Não sei. Eu acho que não. Acho que não. Então... Sim. Então a rede social é importante para isso. Não, em momento algum disse que não é importante. Eu também acho, tanto é que eu uso muito a rede social para divulgar o meu trabalho profissional. Eu acho que ela tem um valor total, assim. Você só tem que tomar cuidado. Você sente saudade porque a rede social para mim é um pântano. O que você sente saudade de ser apresentador? Contatos todos os dias. Com as pessoas, a vida do repórter, o deadline, aquela correria. Eu gosto muito disso. Sabe? Eu sou um cara muito ativo, então adorava aquela... Pega o carro, vai correndo, chega num acidente, chega na notícia, volta, o furo de reportagem, conquistar, sabe? Ter o que o outro não tem. Né? O não, para mim, sempre foi sim. Se o cara falasse não, tá ferrado. Então é isso. Mas muita coisa também é desagradável, né? Uma coisa que eu sempre falo, Ed, assim, se você me permite, eu costumo dizer o seguinte: se você gosta muito de uma coisa, não conheça. Tá? O nome do seu programa é Além dos Outdoors. Eu costumo usar um exemplo. Coisas que é para você ver à distância. Outdoor e escola de samba. Se você olhar de perto, você vê defeito. Então, qual time que você torce? Sou corintiano. Se você for no Corinthians e virar assessor de imprensa, você vai odiar o Corinthians. Você vai ver lá negociação, interesse, política, sacanagem. E aí você vai falar, pô, que nojo do Corinthians. Então, assim, a melhor coisa que você é corintiano, mantém distância, continua fã. Aí eu sou fã daquele cantor. Não vá conhecer, o cara é chato. Aí você fica fã do cara. Agora você vai entrar na vida do cara, o cara é um porre. Então, assim, mantenha a distância daquilo que você gosta, para você continuar gostando, para ser utópico. Então, a televisão me agrada muito, muita coisa. Mas tem muita coisa chata. Então, assim, quando você mergulha no universo deles, cara, você entende os problemas. Eu não quero voltar a ter esses problemas. Ah, mas se você for convidado para um programa independente, podemos conversar. Como já fui convidado há 2 meses atrás, tá? Para assumir um programa. Mas eu pensei, falei, não sei se eu quero isso. Vem ser co-host aqui no Além dos Outdoors. Eu vou tirar um 6 meses sabático depois da eleição aí. Aí você cobre aqui fazendo entrevista com a galera. Você sabe que eu vou me dar muito melhor, porque estar aqui para mim é uma dificuldade. Porque eu vivi
30 anos da minha vida entrevistando, na sua posição. Estar aqui respondendo é ser muito submisso, cara. É muito ruim. Porque quem está aí comanda. E quem está aqui fica desesperado não sabendo qual que é a próxima pergunta. Eu tenho o contrário. Eu sou o contrário. Sabe Eu porque eu fico não gosto muito mais confortável aí do que aqui. Eu sempre falei para os meninos assim, eu nunca tive pretensão nenhuma de ter um programa de ser entrevistador. O culpado são eles. Conta pra nós. Um dia o Marco me ligou falando assim, Ana, temos um projeto de fazer um programa de TV, você quer apresentar? Falei, por que eu? Foi um convite. Você veio aqui gravar. Eu vim gravar uns vídeos pra minha empresa aqui com eles. Tá. Aí eu gravei uns vídeos com a minha empresa, eles acharam que eu falei bem Entendi. e falaram assim, vem apresentar. Foi isso. Parabéns Aí eu falei pra assim, eles. Aí eu falei assim, não, mas eu tenho algumas ideias minhas. Porque eu fazia produção de propaganda, né? Sim. Propaganda. Eu falei, tem umas ideias minhas. Ele, vem aqui falar as suas ideias. Aí foi isso, assim, mas não era. Eu gosto de rádio. Sim, eu também. Eu gosto de rádio. Eu sinto mais saudade do rádio do que da televisão. Rádio eu gosto. Eu falo que assim, se eu pudesse voltar para o rádio, eu voltaria para fazer um programa. Não conviver no dia a dia da rádio, que é chato também. Mas ter um programinha talvez em casa. Porque hoje pode, né? Você monta um estúdio na sua casa e faz um programa de lá, sem ter os perrengues do dia a dia. Vamos montar uma rádio pirata. E vamos ser presos, né? Juntos, né? Na rádio eu me sinto mais confortável. Eu gosto de rádio demais. Eu fui dar uma entrevista na Top agora, porque a gente estreou na Top FM. Sim. Pro Eduardo? Então, isso. Aí eu fui dar uma entrevista lá, me senti tão bem falando na rádio. Sobre diversos assuntos. Não tem que me preocupar porque eu não pentei meu cabelo direito. Aí na TV, a TV mas pega tá no chique, cabelo. A roupa. A Israele, que é a nossa produtora, você conheceu ela? Sim. A Israele pega no meu pé. Porque, não, você não trouxe blazer. Você tá de blazer, bonitinho. Não trouxe, tava na correria. Só passei aqui rápido. Então eu prefiro rádio. E você começou na rádio e depois foi pra TV? Sim, eu não provoquei isso. Isso eu não consegui organizar na minha vida. Isso aí foi Deus que pôs a mão e falou, Alexandre, eu vou fazer você traçar o caminho certo. E isso me ajudou muito, cara. É o certo. Isso me ajudou muito. Alguém lá em cima falou assim, faz esse caminho que funciona. E para mim foi muito bom. Eu pego, não vou criticar ninguém aqui, mas eu pego umas menininhas que estão aí de repórter das... Porque agora eles Cuidado com essa palavra. rápido. Eu pego umas menininhas, você pode... Não, pelo amor de Deus. Eu assisto... Isso pega mal, hein? Eu assisto. Se der corte isso aí, dá eu meme. Pego também, mas outras... O mundo hoje tá chato, cara. Você tá fala uma chato. coisa sem maldade nenhuma. Eu assisto algumas repórteres hiper profissionais e eu noto, se fazem uma pergunta diferente, se sai fora do roteiro, a menina trava. Ela não sabe sair dali, não tem dinâmica. E o pessoal que vinha do rádio, você pode deixar o cara 40 minutos no ar, que ele vai falando, não corta, tem assunto. Porque no rádio, às vezes você tem que falar, nossa, você volta do bloco, você nem sabe o que você vai falar. Você fala na hora que liga o microfone e fala. Tanto né? é que quando eu fui para a Record, a meta era trazer 2 matérias de TV por dia. A gente começava às 7 da manhã e entregava o jornal meio-dia, da meio-dia a 1. Né? A ideia eram 2, eu trazia 7, porque eu fazia plano sequência. Que é mais rápido de fazer do que matéria. Sim. Eu não gravava sonora, passagem, cabeça, off. Eu ia lá, aconteceu um acidente. Eu chegava lá, narrava. Eu vinha andando. O cinegrafista atrás, e eu conseguia, obviamente, se tivessem 7 assuntos naquele dia, que tem dia que não tem nada, né? Eu conseguia entregar 7, 6 matérias, porque as minhas matérias tinham um formato mais simples para editar e para gravar também. A gente perdia menos tempo, conseguia estar em vários lugares. Mas por quê? Contador de histórias. Né? Assistindo lá o Aqui Agora, quando o moleque, vendo o Gil Gomes contar a história. Apaixonado. Você lembra do Homem do Sapato Branco? Apaixonado por aquilo ali, vendo aquele cara falando, nossa, se eu falasse assim, olha... E aí deu certo, aprendi a falar. Né? Conta uma história. Você falou de Gil Gomes, eu lembrei. Eu estudei o case do Aqui Agora na faculdade. Sim. Aquilo lá, quando surgiu no SBT, as pessoas não lembram que a pessoal de agora já nasceu com a Globo dominando, padrão Globo de qualidade. Sim. A SBT lançou um jornal sensacionalista no meio e acabou com a concorrência. Todo mundo era Aqui Agora, tinha 80% de share no Ibope. Todo mundo só assistia aquilo. E era um jornal totalmente... Procura no YouTube aí, Aqui Agora, e assiste um telejornal para você. Celso Russomano nasceu lá. Celso Russomano, Gil Gomes. Madalena Bonfilholi, que ela só fazia matéria de coitado, só de mendigo. Para fazer chorar. Para fazer chorar. O Gil Gomes era assassinato. O Homem do Sapato Branco era só sobrenatural. Tinha um bauruense lá, o Gerson de Souza, não sei se você lembra. Gerson de Souza, verdade. Saiu daqui, de Bauru, para lá.
Era aí até eu vi algumas pessoas falando assim de outras emissoras, falando assim, a gente teve que se mexer porque era só aquilo, parecia que todo mundo tinha que fazer aquilo agora. Aquilo foi reinvenção. Ah. Porque aquele formato não existia. Da mesma forma que o Thiago Leifert mudou a forma de apresentar o Globo Esporte, que não existia, o Aqui Agora também revolucionou. Né? O jornalismo mais pé no chão ali, mais povão. Tá? Isso é reinventar. Isso é legal. Muito legal. Você quer ouvir todas essas histórias e muitas outras? Aliás, ele não contou as histórias do livro porque ele quer vender livro. Não, mas posso falar uma coisa para você? O livro vai ser tão barato, cara. Eu coloquei no preço de custo. Assim, a minha ideia é que as pessoas tenham acesso ao livro. Eu não vou ficar milionário vendendo livro, não pode ficar tranquilo. Tá? Eu coloquei, assim, gastei isso, coloquei R$2 de lucro para pagar o correio. Tá? É verdade. E você falou em ouvir histórias, né? Vai ter o audiobook também. Ah, que legal. Eu estou narrando o livro. Eu já estou na página 240, faltam só 30. Estou rouco, porque todos os dias eu narro 10, 15 páginas. Muito bom. Vai dar umas 7 horas, 8 horas de narração, né? Para quem vai para São Paulo e volta. No mesmo dia, você consegue ouvir o livro inteiro. Você passou pela TV Prevê também? Passei. Fui a primeira pessoa a falar na TV Prevê. Quando o Samuel Ferro me ligou e falou assim, grava para mim o prefixo. Aí eu falava assim, ó, está no ar, em caráter experimental, a TV Prevê. Então eu fui a primeira pessoa a falar lá. Tomara que um dia eu faça uma placa lá, um busto, né? É a única coisa que vai dar certo. Bustos são interessantes. Meu filho perguntou assim, mas falar na TV Prevê a primeira pessoa significa o quê? Eu falei, hoje nada, mas daqui 100 anos talvez valha alguma coisa, né? Com certeza. Quem sabe faz um busto do primeiro cara que falou. Você já lançou, Alexandre? O livro está lançado? Não, vou lançar num lugar que você gosta muito. Está definido já, não mandei os convites ainda, que está longe, né? Agora eu fiquei com medo do lugar que você gosta. Um lugar Será que ele sabe? Um lugar que eu tenho um carinho muito grande, lá no boteco da tia, lá na... Ah, não, tô brincando. Lá no Sampa, do João Cabreira. Ah, legal, você vai lançar lá? Vai ser no dia 29 de setembro, exatamente no dia que eu faço 50 anos. Para não ter que pagar a festa, eu vou lançar um livro. Que aí as pessoas vão e eu só preciso dar um vinhozinho, passo de vez em quando lá. É bem mais leve do que pagar a festa para todo mundo. E aí vai ter lá um evento, dia 29, uma quinta-feira, e eu vou lançar lá no Sampa. Essa é a ideia. Vamos lá ver se rola. Aí o pessoal falou assim, você está confiante que vai lotar? Eu falei, cara, você já foi em lançamento de livro? Fui em alguns. Pode responder na boa. Não loto. Não, você já foi? Já fui em muitos. Gostou? É um saco. Eu posso falar. É um saco. Você come pouco, você bebe pouco. Eu vou em um hoje. E você tem que comprar um livro. Eu vou em um hoje. E você tem que gastar. É igual aquele churrasco que o cara fala assim, viu? É meu aniversário, eu vou fazer um negocinho em casa. Traz a cerveja, a carne e o presente. Porque você Pra vai... que eu tenho que ir na sua casa? Se eu tenho que fazer o churrasco, eu faço em casa. Eu nem ligo de comprar o livro. Assim, eu vou no lançamento de livro, você já vai sabendo que você vai ter que comprar o livro. Ótimo. Tá. No caso dele, eu não vou comprar porque eu ganhei. Sim. Então, o que eu fiz? Só para você entender a estratégia. Eu listei 100 pessoas. Falei, se eu convidar 100, vão 10. Aí eu coloquei mais 200, deu 300. Aí eu sei que eu tô com 1.100 pessoas. Cacete! Não vou convidar todo mundo imediatamente. Eu vou convidar 100 e esperar a resposta. 200 esperar a resposta. Aqui der uns 300, eu paro. Né? Se precisar convidar os 1.100, beleza. Porque eu não sei se eu vou ter tanto prestígio, se as pessoas vão lá. A minha ideia é lotar. Né? Lançamento de livro, até tem famosos que vão lançar livro e dá esvaziado. Eu fiz 500 livros. 500. Então, assim, eu espero que venda mais livro do que isso. Eu adoraria chegar e falar assim, acabou o livro. Ah, que felicidade. Tem gente que vai ficar pé da vida. Mas a gente manda fazer mais. Demora só 10 dias, a gráfica entrega. Não, com certeza. Mas é legal. 29 de setembro. E tem um audiobook também, um pendrivezinho. E vai lançar pelo site da editora? Não tem editora. Eu fiz na raça. Ah, é? 100% eu. Mas tem ISBN aqui, quem que... Não, ISBN colocou? é... Não, o número. Para colocar isso precisa de uma editora. Sim, não precisa. Ah, não? Não precisa. Não precisa. Eu fiz na raça. Eu escrevi, passei por 3 revisores, né, 2 gramaticais e uma estratégica, aí um diagramador, aí nós mandamos para fazer inscrição na ISBN, Isso. Saiu o código de barras e tudo mais, mas é meu, 100% meu. Se quiser comprar, tem que mandar Falar recado com no você. telefone. Não, Larissa, o nome da menina é Larissa. Ela que vai vender. Joguei tudo na mão dela, ela que vai ser responsável por vender todos os livros. Tem que vender online. Sim, a pessoa chama pelo WhatsApp, gostei. Larissa, quero comprar. Chega na casa dela. Então, diretamente com a Larissa, trajetória. Sim. De Alexandre Alves. Alexandre, obrigado por ter vindo aqui no programa.
Prazer. Eu sempre falo aqui com o pessoal do programa, falei assim, ó, putz, escrever um livro, vem pro programa. Eu gosto muito de entrevistar quem escreveu, porque eu tô tentando escrever um livro há muito tempo. E tá lá e não sai. Assim, tem muita coisa, tudo jogado, tudo monstro. E cada hora eu dou uma revisada, não sai. Então eu falei, puta, a pessoa conseguiu escrever um livro, publicar, ela tem conteúdo e tem alguma coisa para te falar. Sim. Obrigado por ter vindo aqui compartilhar. Eu sei que 1 hora de programa para você é pouco. Você tem muita história. E ainda mais é parceiro de comunicação, é um comunicador. É muito feliz pra gente receber pessoas aqui como você. Eu sei que você está fazendo isso porque você é um cara educado, de uma família boa e está dizendo para mim muito obrigado, porque na verdade assim, é uma inversão de valores. E quem tem que falar muito obrigado sou eu. Imagina. Tá? Porque você está lá na sua casa, né? E às vezes passa, né? A gente que sofre muito por antecipação, você fica pensando assim, né? Será que ainda é meu momento? Será que eu ainda tenho prestígio, né? A gente manda os releases. Não, são dúvidas do ser humano, cara. O ser humano é uma porcaria de ficar pensando coisas que não existem, né? Aí você fala, pô, será que vai rolar? Será que as pessoas vão comprar o livro? Será que as pessoas ainda lembram, gostam de mim? E aí, cara, você está na sua casa, né? Aí liga um cara que está fazendo um sucesso danado, com esse cabelo lindo aqui, né? E convida você para vir aqui para compartilhar de uma generosidade enorme, te oferecendo um espaço, né? Nesse ato que é a comunicação, que é essa missão de comunicar, de levar informação para você gratuitamente, onde você recebe tudo de graça, mastigado, né? E esse cara está fazendo esse papel, um papel social. Você é um missionário. Puxador de saco. É verdade, estou falando de coração. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é muito obrigado de coração. Tamo aí. É isso aí. Além dos outdoors. Obrigado. Eu fiquei sem graça, claro que fico sem graça. Consegui te deixar sem graça? Lógico. Então eu fiz minha função. Faltou chorar. Só 2 pessoas fizeram ficar sem graça. Você e a Gisele, que veio falar que é sexy de coach. Sexo. Então... Gisele é minha amiga também. Então foi isso. Pessoal do Além dos Outdoors, estamos encerrando mais um programa. Esse programa que a gente fez aqui com o Alexandre Alves. Muitas histórias. O programa que a gente gravou 11 horas da manhã, a produção me mata, né? Pô, é um late night. Você viu a concepção lá, David Letterman? É pra gravar à noite, gente. Aí vocês falam 11 horas, eu acordo 15 para as 11, chego aqui com um cara de sono. Já agradeci o Alexandre aqui por ter vindo conversar com a gente. E vamos encerrar esse programa. Obrigado por Extra Filmes, obrigado ao Dual Cowork, que abre espaço pra gente. E vamos falar dos nossos patrocinadores. A Eficaz Mídia é a agência que cuida de todo o mobiliário urbano de Bauru e Agudos. Então, se você quer fazer uma propaganda em pontos de ônibus, você faz com a Eficaz Mídia. E a FACOP é a Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Na FACOP, você faz o curso de odontologia noturno. Né? É um diferencial que na região só tem na FACOP. E tem outra coisa legal na FACOP, que é a Clínica FACOP. Na Clínica FACOP, você vai lá, faz todos os procedimentos, inclusive os estéticos, tanto os dentários quanto os estéticos, e não paga pelo procedimento. Você paga apenas o material que vai ser utilizado, já que a FACOP não é uma clínica odontológica, ela é uma universidade. Então você vai lá fazer os procedimentos com dentistas formados e só vai pagar o material. Certo? Dito isso, Paulo, Israeli, Maico, obrigado mais uma vez. Obrigado, Alexandre. Vamos encerrando aqui. Até o próximo programa. Tchau. Além dos Outdoors.